Sequência de mais plenário, Tribunal Regional Eleitoral não paz dos magistrados. Imagem ampla do plenário na tela, canto direito superior, logo do TIE, no canto direito inferior, janela de dúbio intérprete. A ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto a apreciação a ata da sessão 94, de 9/12/2025. Não havendo nenhum óbice, declaro-a aprovada. Quanto aos julgamentos, o número 1 da pauta, o habeas corpus criminal 0600-27215, origem Macapá, a relatoria do juiz Normando Agostinho Souza, Silveira, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Eu passo a presidência para o ilustre desembargador Mário Mazurek para o número 2 da pauta, da qual eu sou relator. Obrigado, senhor presidente. Imagem ampla do Chamo a plenário, agora julgamento o foca no recurso desembargador Mário eleitoral na Mazurek. prestação de contas eleitorais número 0600-406-2024. Origem Oiapoque. Relator juiz Agostinho Silvério. Recorrente Maria Orlando Marques Garcia. Advogado Paulo Roberto da Gama Jorge Melém. Recorrente Isaac da Silva e Silva. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Vogais. Juízes Alex Ami, Normando de Souza, Keila Ursi, Paola Santos e Galiano Sei. Procurador Regional Eleitoral, Dr. Milton Souza. A palavra está com o relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria Orlando Marques Garcia e Isaac da Silva e Silva, contra a sentença proferida pelo juiz da Quarta Zona Eleitoral do Oiapoque, desaprovou as contas de campanha dos recorrentes candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas eleições municipais de 2024, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 88.264,68. A sentença recorrida apontou as seguintes irregularidades graves. A. Classificação de R$ 14.712,70 como recurso de origem não identificada, RONE, por omissão na identificação da origem. B. Não comprovação de gastos com despesas com pessoal no valor de R$ 21.727, pela ausência de elementos essenciais nos contratos apresentados. C. Omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 40.868,50, classificados como RONE. D. Transferência irregular de R$ 10.956,48 de recurso do FEFS para candidatos não pertencentes à mesma coligação nas eleições proporcionais. Os recorrentes alegam, em síntese, que sanaram as irregularidades mediante a juntada de recibos eleitorais e contratos assinados em sede de embargo de declaração. As notas fiscais no valor de R$ 18.468,50 foram emitidas equivocadamente em seu nome. A despesa de R$ 22.400 foi de responsabilidade do diretório estadual do partido e deve-se aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 2. Recurso eleitoral na à análise prestação de contas irregular eleitorais, dos número do recursos do processo FEFS. 0600 O Ministério Público Eleitoral, em parecer 406-30.2024. fundamentado, Origem, manifestou-se Oiapoque, pelo Mapê, provimento relator, juiz, parcial do recurso, reconhecendo o erro na atribuição de parte das notas fiscais, R$ 18.468,50, mas mantendo as demais irregularidades, propondo o recolhimento de R$
R$ 796,18 ao Tesouro Nacional. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor procurador eleitoral para parecer. Imagem ampla do plenário. Boa tarde, senhor relator. Agora foco no Procurador Regional Eleitoral, Dr. Milton Júnior. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, curtíssimos laterais, usa óculos de armação escura, olhos amendosos castanhos curtos, nariz afilado, barba escalada curta, castanho escuro e traje toga preta. Preenchendo assim todos os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos da espécie, de modo que deve ser conhecido. No mérito, observa-se que diversas foram as irregularidades constatadas na presente prestação de contas, das quais os prestadores foram regularmente intimados para apresentar manifestação e sanar as mesmas. Contudo, quase a totalidade das irregularidades remanesceram, sendo as justificativas apresentadas pelos recorrentes insuficientes para saná-las. Para além disso, das irregularidades para as quais os prestadores de contas foram regularmente tirados, observa-se que operou-se a preclusão disposta no artigo 69, parágrafo 1º da Resolução 23.607, de 2009. Sobre as irregularidades em espécie, anote-se que a constatação de recursos de origem não identificada no valor de R$ 14.712,70. De fato, não foram apresentadas de forma e de modo tempestivo documentos hábeis para alterar a conclusão do juízo sentenciante de piso, sendo ajuntada de documentos novos de sede de embargo de declaração ou mesmo no momento do recurso eleitoral inadmissíveis, em razão de ter se operada a preclusão de direito do prestador de contas, tendo em vista que, conforme o entendimento já sedimentado pelo TSE, o caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da regra da preclusão temporal, quando o ato processual não é praticado no momento próprio em respeito à segurança das relações jurídicas. Com relação às despesas de pessoal, foi constatada a irregularidade em todos os contratos firmados para este fim, os quais totalizam a quantia de R$ 21.727. Ocorre que, ao analisar tal despesa, os documentos fiscais e os contratos apresentados pelo recorrente estão em clara violação ao disposto ao artigo 35, parágrafo 12 da Resolução 23.607. Uma vez que os documentos juntados aos autos, eles não indicam os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado. Veja, excelências, em diversos casos semelhantes, este egrégio tribunal já reconheceu a gravidade de tal tipo de omissões e que tais irregularidades ensejam a desaprovação das contas e, por consequência, o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente empregados. Cito, inclusive, num parecer escrito um precedente, oriundo da prestação de contas, número 0601-38912, acórdão lavrado em 29 de abril de 2025, da relatoria do excelentíssimo relator de desembargador Agostinho Silvério, que segue esse mesmo entendimento. Portanto, não merece reparos a sentença que corretamente aplicou a jurisprudência seguida por esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Foram ainda identificadas a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatos de diversos partidos. Ora, para tais casos, o Tribunal Superior Eleitoral já afirmou um entendimento que é irregular a doação de recursos do fundo partidário, ainda que seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa a eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações para o pleito majoritário, impondo-se, nesses casos, a devolução dos valores empregados de forma irregular ao Tesouro Nacional. Com isso, deve ser mantida a determinação de recolhimento ao erário da quantia irregularmente transferida. Por fim, no que diz respeito à emissão de documentos fiscais não declarados na prestação de contas,
Observa-se que a sentença não acatou a justificativa inicial apresentada pelos recorrentes, de que tais documentos foram emitidos de forma equivocada em seu CNPJ. Entretanto, conforme apontado pelos recorrentes, estes não efetuaram o pagamento nem se beneficiaram dos serviços mencionados nas referidas notas fiscais, não podendo ser responsabilizados por um erro material exclusivo da fornecedora na emissão dos documentos fiscais. Esta Procuradoria, em consulta ao sistema de notas fiscais eletrônica, constatou que as notas fiscais referenciadas no parecer de ID 5265055, em seu item 17, de fato foram lançadas de maneira equivocada no CNPJ dos prestadores de contas, as quais foram efetivamente, após retificadas e lançadas aos respectivos beneficiários. Portanto, houve a indevida determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.468,50, uma vez que a consulta ao sistema de notas fiscais permite confirmar que os recorrentes não são os reais ordenadores dos documentos mencionados. Quanto à despesa de R$ 22.400, o prestador de contas não logrou êxito em demonstrar a regularidade de tal gasto e sua efetividade também, persistindo na irregularidade constatada pelo juízo de piso. Diante do exposto, excelências, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial do recurso interposto para determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 69.796,18, mas mantendo-se também a desaprovação das contas. É o parecer, excelência. Eu devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, o recurso é tempestivo e, por estarem presentes os demais pressupostos, dele eu conheço. Alex Lamy. Conheço, senhor presidente. Luiz Normando de Souza. Eu também conheço. Luísa Keila Utsi. Conheço, presidente. Paola Santos. Conheço. Galiano Sei. Conheço. Conhecido, Vossa Excelência procede. No mérito aqui, senhor presidente, eu inicio aqui afastando as alegações de regularização baseadas em documentos juntados após a sentença, aplicando a preclusão temporal prevista na legislação eleitoral e consolidada na jurisprudência desse tribunal. Quanto à ausência de recibos eleitorais, recurso de origem não identificada, RONI, a sentença concluiu acertadamente que os recorrentes permaneceram omissos quanto à apresentação de recibos eleitorais para comprovar a origem de R$ 14.712,70, proveniente de outros recursos próprios de pessoas físicas. Nos termos dos artigos 7º e 21 da Resolução TSE 23.607, todas as doações de recursos para a campanha, inclusive próprias, devem ser regularmente identificadas com emissão do recibo eleitoral respectivo. A ausência de tal comprovação caracteriza a existência de recursos de origem não identificada, RONI, que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. A irregularidade não foi sanada no momento oportuno, operou-se a preclusão, e aqui estou mantendo a determinação de recolhimento de R$ 14.712,70. Com relação às despesas com pessoal, no tocante a despesas com pessoal, no valor de R$ 21.727, o artigo 35, parágrafo 12, Resolução TSE 23.607, é expresso ao exigir alto nível de detalhamento para comprovação de despesas com pessoal, incluído identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Verifico que a sentença recorrida corretamente identificou
que os contratos apresentados não atendiam a esses requisitos, estando desprovidos de elementos essenciais, inclusive assinaturas dos contratantes. Não se trata de mera formalidade, mas de exigência essencial para permitir à Justiça Eleitoral o efetivo controle sobre a regularidade dos gastos, especialmente quando envolve recursos públicos do FEFC. A irregularidade não foi sanada tempestivamente. Estou também mantendo a determinação de recolhimento de R$ 21.727. Quanto à transferência irregular de recursos do FEFC. Quanto à transferência irregular de recursos do FEFC, no valor de R$ 10.950,48, entendo que a sentença aplicou corretamente o entendimento consolidado do TSE e desse tribunal acerca da vedação de transferência de recursos do FEFC para candidatos de partidos políticos diversos, ainda que coligados nas eleições majoritárias. Com a Emenda Constitucional 97 de 2017, que alterou o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal 88, passou a ser vedada a realização de coligações nas eleições proporcionais. Como consequência lógica dessa vedação, não é possível o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos, mesmo que exista coligação para o pleito majoritário. O artigo 17, parágrafo 2º e 2º-A da Resolução TSE 23.607, estabelece expressamente que a não observância dessa vedação configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. Nesse particular aqui, eu trago aqui uma jurisprudência do TSE. Quanto à alegação de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a irregularidade é grave, pois viola a expressa vedação constitucional legal, configurando doação de fonte vedada. Então, estou mantendo a determinação de recolhimento de R$ 10.956,48. Quanto a Rony, nem toda omissão de despesa revela a Rony, análise das circunstâncias do caso concreto. Aqui reside, a meu ver, o fundamento que merece acolhida parcial. Os recorrentes alegaram que as notas fiscais emitidas pela empresa VM Lucena Limitada, no valor de R$ 18.468,50, foram erroneamente atribuídas à sua campanha, tendo sido efetivamente utilizadas por outros candidatos. O Ministério Público Eleitoral, após diligências e consulta ao sistema de nota fiscal eletrônica, confirmou que as referidas notas fiscais foram lançadas equivocadamente no CNPJ dos prestadores de contas, tendo posteriormente registrado em nome dos efetivos beneficiários, candidatos a vereador eleitos e o próprio município do Oiapoque. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado no sentido de que nem toda omissão de despesa revela por si só recurso de origem não identificada, RONE, devendo-se proceder à análise das circunstâncias de cada caso concreto. Nesse sentido, o informativo TSE 3/2021 destacou o julgamento no agravo RESP 060127265, relator ministro Sérgio Banhos, em que aquela Corte Superior assentou que, abro aspas, nem toda omissão de despesa revela por si só recurso de origem não identificada, RONE, devendo ser evidenciados elementos fáticos e probatórios que demonstrem tal hipótese, afastada a mera inferência, fecho aspas. No caso concreto, entendo que a alegada omissão de despesa no valor de R$ 18.468,50 não configura, em verdade, recurso de origem não identificada. A consulta realizada pelo Ministério Público Eleitoral ao Sistema Oficial de Nota Fiscal Eletrônica
revelou de forma inequívoca e objetiva que as notas fiscais em questão, inicialmente lançadas no CNPJ dos prestadores de contas, foram posteriormente corrigidas e vinculadas aos reais destinatários dos serviços e produtos. Em correção posterior no sistema oficial, esta correção posterior no sistema oficial é, a meu ver, elemento fundamental para o deslinde da questão, pois demonstra que houve erro material na emissão inicial dos documentos fiscais pela fornecedora. O erro foi devidamente corrigido no sistema oficial, de contas eleitorais os reais do processo beneficiários foram identificados e os prestadores de contas não se beneficiaram do serviço. Relator, juiz Agostinho Silvério. Nesse ponto, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e afastando essa irregularidade e excluo o valor de R$ 18.468,50 do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional. Despesas com materiais impressos. Aplicação do mesmo entendimento. Quanto à despesa de R$ 22.400, os recorrentes alegaram que se trata de responsabilidade exclusiva do Diretório Estadual do partido, tendo sido erroneamente vinculado ao CNPJ de sua campanha no momento da emissão do documento fiscal. Aplicando o mesmo raciocínio do item anterior, é necessário distinguir omissão de despesa e recebimento de recurso de origem não identificada. A omissão de despesa configura irregularidade de natureza grave, pois compromete a transparência e a fiscalização das contas de campanha, tendo causa suficiente para a desaprovação das contas. O recebimento de recursos de origem não identificada, RONE, também configura irregularidade de natureza grave, mas enseja não apenas a desaprovação das contas, mas também o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Conforme demonstrado, a caracterização de RONE exige a demonstração de que efetivamente foram utilizados recursos sem origem identificada, não sendo suficiente a mera constatação de omissão de registro de despesa. No caso da despesa de R$ 22.400, verifico que há omissão de registro, mas não há elementos fáticos e probatórios concretos que demonstrem que os recorrentes efetivamente utilizaram recurso de origem não identificada para realizar tal despesa. É possível, por exemplo, que a despesa tenha sido efetivamente realizada pelo Diretório Estadual, conforme alegado, ou que tenha havido erro material na emissão de documento fiscal, assim como ocorreu com as notas da VM Lucena Limitada. A mera omissão de registro, por si só, não me permite concluir pela existência de RONE, devendo-se aplicar o entendimento do TSE de que a confirmação do uso de recursos de procedência não identificada depende da presença de elementos fáticos e probatórios que demonstram essa circunstância. Nesse sentido, também tem julgamento aqui deste egrégio tribunal. Importante ressaltar que a exclusão do referido valor do montante a ser recolhido não implica afastamento da irregularidade. A omissão de registro de despesa constitui irregularidade de natureza grave e compromete a transparência e a fiscalização das contas de campanha, sendo causa suficiente para manter a desaprovação das contas. O que se afasta é apenas a presunção automática de que tal omissão configura RONE, com a consequente determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. De modo, aplicando o entendimento consolidado do TSE, deve ser excluído do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional os valores de R$ 18.468,50, R$ 22.400 e R$ 22.400, totalizando R$ 40.868,50, por ausência de elementos fáticos e probatórios que demonstrem a efetiva utilização de recurso de origem não identificada. Diante do exposto, eu acolho parcialmente o recurso eleitoral interposto pelos recorrentes Maria Orlando Marques Garcia e Isaac da Silva e Silva, para excluir do montante a ser recolhido o valor de R$ 40.868,50, referente às omissões de despesas que, embora configurem irregularidades graves passíveis de ensejar a desaprovação das contas, não possuem elementos fáticos e probatórios que demonstrem a efetiva utilização de recurso de origem não identificada.
Aplicando-se o entendimento do TSE de que nem toda omissão de despesa revela por si só recurso de origem não identificada. Mantenho a desaprovação das contas nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23.607, considerando as irregularidades graves relativas, primeiro, à omissão de recibos eleitorais, segundo, à não comprovação de despesas com pessoais, terceiro, as omissões de registro de despesas, e quarto, a transferência irregular de recursos do FEFSE. Determina o recolhimento ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União, TRU, do valor de R$ 47.396,18, correspondente aos valores efetivamente caracterizados como recursos de origem não identificada ou não comprovados, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.607 de 2019. É como voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Acompanhe o relator, senhor presidente. Armando de Souza. Eu também vou acompanhar o relator, senhor presidente. Keila Ursi. Acompanho o relator, presidente. Paola Santos. Com o relator, presidente. Calhando Sei. Com o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por mérito, deu-lhe provimento parcial nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Devolvo a presidência ao eminente presidente. Obrigado. Eu consulto aos pares se há algum processo em mesa. Não havendo outros processos, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrado a presente sessão judiciária. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral, passe a magistrados.